Olá, amigos. Nós estamos de volta, Vivendo em Sua Casa, mais uma vez. Nós temos muita alegria de chegar aí e somos desse jeito assim tão simples, tão sustentáveis, informais e muito próximos de cada um de vocês. Nós vamos tratar hoje de um tema dentro dessa série, Dias Melhores para Sempre, e o tema é da água para o vinho. Vale a pena, na verdade, a gente trazer à memória aquilo que dá origem a essa expressão da água para o vinho. Um fato que aconteceu num casamento. Esse casamento, já de muito tempo atrás, na verdade, um casamento muito diferente daqueles que a gente observa hoje. Porque, no passado, o propósito de um casamento não era a felicidade de dois jovens, mas, acima de tudo, o que acontecia é que esse evento era também um motivo de união da comunidade e para a celebração do início de uma nova geração. Cada evento desses representava, então, uma festividade pública e envolvia a cidade inteira. Jesus acabou sendo envolvido nesse casamento, e num fato que deixou marcado esse casamento. Jesus e seus discípulos foram convidados e, de repente, o vinho acaba. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus chegou até ele e disse: "O vinho está acabando." E aí Jesus respondeu: "E isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda." "Não me apresse", disse ele. A hora de Jesus não chegou ainda. Faltar algo como o vinho significava, assim como o fim de uma festa. Não era simplesmente a quebra de um protocolo, de uma etiqueta, era mais do que isso, era uma catástrofe social, algo que tinha um impacto muito grande. Ainda mais numa cultura tradicional, onde os valores da honra e da vergonha eram tão fortes assim. Então, aqueles jovens, eles estavam numa ameaça de enfrentar esse desprezo público e de carregar esse sentimento de culpa, porque o vinho acabou. Mas Jesus está presente e ele salva esses jovens dessa vergonha, desse desprezo. Quando Jesus transforma água em vinho, você entende o que ele está fazendo? O que acontece? Qual é o significado desse lance? É como se Jesus estivesse afirmando: eu sou o Senhor da festa e também vou sofrer. Eu assumo a minha hora. Eu negarei a mim mesmo. Vai ter sacrifício, primeiro da minha parte, mas também depois dos meus seguidores. Tudo isso, um meio para chegar a um determinado fim. E nós vamos tratar disso. Nós não podemos entender exatamente o significado dessa
alegria que Jesus traz se a gente não tiver a noção exata do que é e do que é o significado do pecado. Muito mais do que simplesmente um termo religioso. Nós precisamos entender que estamos manchados, não na reputação, na aparência. Na verdade, nós temos culpa pessoal, causamos vergonha pública, que necessitamos de livramento, em vez de a gente ficar se enganando a si mesmo. E, e desse jeito a gente vai se iludindo. Eu disse que o pecado, às vezes, a gente entende como algo que não existe. Mas, no fundo, a gente sabe que tem alguma coisa estranha dentro de nós. Por que, afinal de contas, eu ou você, por que nós trabalhamos tanto? Por que nós precisamos estar certos o tempo todo, com a razão? Por que nós nos preocupamos tanto com a nossa aparência? Porque lidamos com vícios e ainda tentamos nos justificar e encobrir as nossas culpas. Eu queria fazer aqui uma recordação, trazer à memória um filme bastante antigo, mas que fez muito sucesso. Quem lembra aí do filme Rocky? E é uma história interessante, marcante. E, na verdade, esse personagem que foi interpretado pelo Sylvester Stallone, ele, ele era um campeão, ele enfrentou um campeão peso pesado, Apollo Creed. E é interessante que ele tem, antes dessa luta, ele tem uma conversa com a namorada dele, Adrian, e ele diz que ele não precisava vencer aquela luta, que bastava ele se manter de pé até o fim. E aí ele explica algo muito interessante naquelas palavras dele. Ele disse assim: ninguém nunca aguentou 15 rounds contra o Creed. Se aguentar os 15 e o sino soar, e se eu continuar de pé, então vou saber que eu não era só mais um vagabundo. Quantas vezes tentamos provar para nós mesmos e para todo mundo, até para quem talvez nem esteja mais por perto, que nós não somos só mais um vagabundo? Em mensagens anteriores, nós mesmos, nessa série, já temos tratado da questão do orgulho, do ego e daquilo que a Bíblia chama de pecado, que é muito mais do que um deslize, de um erro, de uma falha qualquer. Nós já vimos também que uma consciência limpa não nos torna inocentes. Pode-se dizer que pecado, além de vício, é como um crime. E se dizemos assim que ele é um crime, então eu quero manter essa linguagem do direito para que a gente entenda um pouco melhor o que se faz com um crime. Um crime normalmente envolve julgamento. E num tribunal, a gente tem aqueles que acusam e aqueles que defendem. E tudo que fazemos ou dizemos serve de prova para acusação ou a própria defesa. Em alguns dias, nós vamos sentir que estamos vencendo o julgamento. Se esse julgamento se estende, noutros dias, de repente, o sentimento é estamos perdendo. E, além disso, dá para dizer que diariamente todos nós nos vemos sendo arrastados e sugados de volta para o tribunal. Mesmo que você nunca tenha sido réu, sabe o que é um julgamento, quando as pessoas nos avaliam e julgam. Por isso que o apóstolo Paulo, ele conta que descobriu o segredo de que temos de nos voltar para Cristo a todo instante
e nos perguntar por que nós estamos no tribunal novamente. Às vezes por tentativa de outros, às vezes também porque nós acabamos voltando para o tribunal. O fato é que o julgamento de Jesus já está encerrado e o processo está concluído. Ele até deixou o tribunal, porque o veredito, a sentença definitiva, já foi anunciada. Acabou o julgamento. Eu vou me reportar a um outro livro, também virou filme, bastante conhecido, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e é muito interessante. Nós já temos citado aqui o C.S. Lewis, Tolkien, C.S. Lewis e mais um outro velhinho que ainda vive, o James Houston, eram colegas na Universidade de Oxford. Muito interessante o que desses três a gente pode ler e pode estudar, mas nesse caso aqui, numa cena do filme O Senhor dos Anéis, a cena onde o Sam acorda e ele ainda está deitado, meio atordoado, depois dele ter sido resgatado do fogo da Montanha da Perdição, ele vê Gandalf e, ainda vivo, ele percebe o que aconteceu e aí diz: Gandalf, pensei que estivesse morto, mas também achei que eu estivesse morto. Tudo que é triste deixará de ser verdade? Essa é a pergunta. E dá para fazer certamente uma boa e bonita conexão com aquilo que nós temos tratado aqui, com aquilo que o apóstolo Paulo vai explicar de uma forma muito simples. Como é que isso aconteceu? Na questão desse tribunal, desse julgamento, Paulo diz, e ele sabe que ninguém, e nem ele mesmo, pode inocentá-lo. E o que ele afirma então? Deus é quem julga. A sua opinião é a única que interessa, diante de tantos outros julgamentos que a gente escuta. Aliás, você já notou que é somente o Evangelho de Jesus Cristo que, nesse Evangelho, o veredito, a sentença, é dada antes de a gente desempenhar as nossas ações? Porque o ateísta pode dizer que é uma pessoa correta, espera um dia receber o veredito que confirme isso. Também o budista, para ele, o bom desempenho leva a essa sentença, a esse veredito. Se você é muçulmano, é do mesmo jeito. E até se acreditar em Deus, esperando recompensa por um bom comportamento, é o desempenho que leva ao veredito. Ou seja, a gente está falando aqui de uma meritocracia religiosa, mas Paulo está dizendo que na fé cristã o veredito é que leva ao desempenho e não o contrário. Veja nas palavras dele mesmo, ele diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O tribunal não é mais o nosso lugar. O julgamento já terminou. O julgamento que foi feito foi o julgamento de Jesus. E ele já foi condenado e castigado em nosso lugar. Deus põe na nossa conta, nos credita aquelas atitudes, aquelas palavras perfeitas de Jesus. O desempenho dele, o mérito de Jesus, é que vão para a nossa conta, como se eles fossem nossos. Ou seja, Deus nos adota como filhos. Inclusive, vale para nós o que Deus disse
para o próprio Cristo. O quê? Você é meu filho, escolhido e marcado pelo amor, a alegria da minha vida. Deus diz isso para Jesus, Deus diz isso para você e para mim. Que palavra preciosa. Isso quer dizer que nós não temos mais de fazer as coisas para simplesmente parecer bonzinho, porque o desempenho não satisfaz nesse tribunal, nesse veredito supremo de Deus. Não são as nossas atitudes, não são as nossas palavras, mas nós fazemos essas coisas pelo bem, aquilo que Deus, que agrada a Deus, por uma questão de alegria. Nós ajudamos as pessoas porque, de fato, queremos ajudá-las, não para aliviar a consciência, nem para preencher o ego. Na verdade, em Jesus é que nós temos o ego transformado, redimido. Por isso, Paulo diz que não está mais sendo julgado, porque Jesus Cristo foi julgado em seu lugar. Jesus passou pelo tribunal e já foi condenado, eu repito isso. Foi um julgamento injusto, um tribunal corrupto, mas ele não reclamou. Ele recebeu a condenação que merecíamos. Encarou o julgamento que deveria ser nosso, para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Então, lembra do ocorrido naquele casamento? Qual foi a grande transformação? De água para o vinho. Ou seja, a hora de Jesus chegou e ele assumiu o seu papel. Jesus, além de ter sofrido o julgamento em nosso lugar, ter sido condenado e pagado nossa pena, também venceu a pena capital e ele está vivo. É da água para o vinho, uma mudança radical. Por isso, só ele tem autoridade para revitalizar você e a mim. Assim é que nós chegamos na Páscoa. E nela, o que importa? O que de fato a gente pode dizer que é, é a boa nova? É algo fantástico? Será que nós podemos dizer que somos libertados através do ovo de chocolate? Dos coelhinhos da Páscoa? Eles não nos livram de nada. Nós já falamos aqui daquilo que é uma outra possibilidade, da libertação que os hebreus experimentaram da escravidão lá dos egípcios, que estavam tão orgulhosos daquela situação, explorando os hebreus, pois Deus mandou pragas, pandemias, para quebrar esse orgulho. Então, ali aconteceu a primeira Páscoa, uma libertação de uma escravidão, do orgulho, das pragas, da pandemia. Mas eu quero voltar à nossa linguagem do direito, linguagem jurídica, e aquele conceito maior, e eu diria, aqui tem a essência da Páscoa, ou seja, de que nós podemos ser e experimentar a libertação do nosso pecado, que é encarado como um vício, que é encarado como um crime, que daí nós vamos ser libertos de qualquer julgamento, porque Jesus já passou por isso. Essa é a verdadeira libertação. Essa é a Páscoa que tem a ver com o sentido original. Jesus nos liberta de todo e qualquer pecado. Agora,
O que que eu faço com isso? O que que eu levo? Eu iria dizer, medite nisso e aceite o convite do Senhor, pois você tem lugar na mesa de Jesus. Ele te convida ao quê? Ele nos convida a viver a Páscoa todos os dias. Essa é uma experiência que não precisa ficar resumida a esse domingo de Páscoa. Essa é uma experiência que nós podemos ter todos os dias do ano. Experimentar a libertação de qualquer julgamento, porque ele sofreu o maior julgamento e ele nos convida para estarmos juntos dele. Essa é a mensagem da Páscoa, que você possa experimentá-la. Nós vamos continuar nesse tempo de quarentena e de reclusão, nós vamos continuar nesse nosso canal, Vivendo em Casa, agora já prevendo uma nova série, onde nós vamos falar de preocupações. Essa nova série não vai ser exatamente uma série como temos feito até agora, porque vão ser temas avulsos, até para a gente ter mais agilidade e responder melhor às demandas dos nossos dias. Mas eu quero convidar mesmo assim a que você se inscreva em nosso canal e que você aproveite os outros vídeos que nós temos, especialmente para crianças, e tem atividades para elas também. Então nós vamos continuar junto com você. Um grande abraço. Olá, gente! Legal que vocês nos acompanharam até aqui. É muito bom poder compartilhar esse tempo todo domingo com vocês. E obrigado por nos deixar entrar aí na tua casa. É muito importante pra gente também ter um tempo de compartilhar e ouvir uns aos outros. Por isso a gente vai disponibilizar um link aqui na descrição do vídeo. Tu pode clicar nesse link e se tu for fazer isso com o teu celular, provavelmente tu vai ter que baixar o aplicativo no teu celular. Se for pelo computador, tu vai ter que instalar um plugin. Mas é super seguro e a gente vai esperar o tempo que for necessário vocês chegarem lá para a gente poder ter um tempo de conversa, de compartilhar e de oração juntos. Além disso, seria muito bom se vocês pudessem se inscrever no canal da Vivendo em Casa e acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente for disponibilizar para vocês. E também a gente tem a nossa página no Instagram e no Facebook. As duas são @comunidade vivenda. Então você pode seguir lá também e ver os anúncios do que vai estar acontecendo na comunidade e do que está por vir pela frente. Muito obrigado e até a próxima!